Olá, então conforme tinha comentado no último vídeo, vou dar sequência. Então, esse vídeo eu vou falar especificamente de quem foram então esses druidas, esses grandes sacerdotes espiritualistas que viveram aqui. Mas para entrar nesse conhecimento sobre os druidas, não tem como não falar do povo celta, para que contextualize quem que são esses sacerdotes, né, esses espiritualistas, esses espíritos elevados aqui que encarnaram ou mesmo que se desenvolveram aqui através da cena espiritual druídica, da cena celta. Então não tem como falar dos druidas sem dar um mergulho antes no povo celta, que é justamente onde os druidas estavam inseridos ali, e o contexto histórico então em que eles participaram, né, e se fizeram presentes foi no contexto celta, na época celta. Então é um período que marca por volta, né, não é preciso, mas entre 800 a.C. até 1 depois de Cristo, onde teve a dizimação então desses povos, inclusive os dos druidas, né? Muitos foram dizimados, e aquilo que tem de relato vem dos monges então católicos que salvaram, né, e transcreveram ou passaram ao papel aquilo que os druidas sabiam. A gente vai entender o porquê na sequência. Então, os povos celtas eram um povo presente em muitos países europeus, predominante então na região denominada Gália, né? As Gálias, é o povo das Gálias. Então possui fragmentos na França, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, que era a antiga Caledônia, como eles chamavam, né? Então ali se fez presente muitos dos últimos druidas, ficaram nessa região escocesa e irlandesa principalmente, né? Caledônia ali dentro da Escócia. O norte da Itália, a Espanha, a Alemanha, Portugal e Áustria também se fizeram presentes esses povos, mas principalmente, né, a França, a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia, né? Eles viviam então sobre o sistema de tribos, viviam da terra, utilizavam e possuíam tudo aquilo que tinha na região, inclusive o conhecimento espiritual era muito com o que eles aprendiam com a natureza. Então eles tinham muito essa noção de impermanência, né, e dos ciclos terrestres. Tanto que os sabates, os conhecidos sabates que são cultuados, né, vêm então desses povos, dos povos celtas, trazidos então pelos druidas, até mesmo pela simbologia, não só aquilo que a terra traz, né, com uma mudança de estação, que é representada pelos sabates, mas também o lado espiritual que isso representa, tá? Então, como eu comentei, né, não há muitos registros desses povos, porque eles utilizavam principalmente então da oralidade para passar esse conteúdo. Eles achavam então, né, que comprometia a realidade e a energia dos fatos, né, se passasse para o papel. Então eles utilizavam muito da oralidade, tanto que os bardos, a primeira cena druídica, que depois eu vou comentar, eram muitos desses oradores, né, músicos, poetas, enfim, que faziam esses cânticos ou mesmo contavam as histórias, e isso fazia com que eles pudessem passar o conhecimento sem comprometer os fatos. Os druidas, então, né, entrando nesse contexto celta, foram os grandes sacerdotes, são espíritos de elevada moral que reencarnaram então naquela época para ajudar aquele povo que muitas vezes em muitas tribos eram mais embrutecidas, para levar uma moral mais elevada, para levar a verdade da vida superior. E muitos desses espíritos sim já tinham um alto, por exemplo, de evolução espiritual, conforme alguns autores comentam sobre esses grandes sacerdotes então que passaram não só para levar essa espiritualidade, essa verdade, né, que liberta, que tira o povo da ignorância. Isso faz com que a gente nos liberte então e busque uma felicidade mais genuína e autêntica através do caminho do autoconhecimento, através do caminho do perdão, daquilo que Jesus mesmo falou, inclusive da espiritualidade genuína e verdadeira, né, do amor e da compaixão. Então eles traziam essa moral, os celtas. Eles eram os grandes filósofos também daquela época, grandes cientistas. Eles não se restringiam então na espiritualidade. Na verdade, ciência e espiritualidade são uma coisa só, né? Na verdade, eles tinham muito conhecimento sobre a ciência, isso complementava também a espiritualidade, e também eles atuavam então no meio celta, nesses sistemas de tribos, né, através do aconselhamento para os chefes dessas tribos. Eles também não ficavam então restritos só nesse meio espiritual, mas também atuavam então de uma forma política, mas sempre para levar uma moral mais elevada, para que tenha uma igualdade ali entre os povos. Então eles traziam uma moral bem mais elevada assim para esse povo. Traziam esse conhecimento, a luz do conhecimento também. Então era uma filosofia religiosa, né? O druidismo é uma filosofia, na verdade, religiosa, muito avançada assim para aquela época em que esses espíritos trouxeram. Tinha a ciência, então eles sabiam que era um Deus único, tinha os cultos ao ar livre, eles sabiam da reencarnação. Então esses grandes espiritualistas traziam
conhecimento e a sabedoria da imortalidade da alma dentro da espiritualidade, que é um dos conhecimentos que ajudam muito na nossa libertação. Sabiam do livre-arbítrio, da questão do livre-arbítrio, da existência de seres elementais. Sabiam também que a morte é só um ponto de passagem na vida eterna, que a gente volta a outras reencarnações e outras experiências aqui então, para a gente fazer essa jornada de evolução. Muitos dizem que eram espíritos evoluídos, que viveram, por exemplo, em Atlântida, que viveram na Lemúria, ou mesmo também nos povos hiperbóreos, de tempos longínquos, na verdade, e que tinham então um avanço intelectual, moral, bem à frente então daquele povo que eles acabaram por reencarnar como missionários, né, através de uma missão de levar a bem-aventurança e uma moral mais elevada para aquele povo então que estava em ignorância, né? Então mostrar o amor verdadeiro e mostrar o verdadeiro caminho, então, como grandes mestres, né, tinham essas missões também. Não todos os druidas, então, eram necessariamente esses espíritos antigos, né, com moral elevada e que já traziam isso da sua própria ancestralidade, né, já angariado em outros tempos. Mas também existia uma senda na qual se trilhava, a senda druídica, na qual poderia então chegar a esse grau druida, né, na qual se trilhava um caminho triádico, que se chama, um caminho de iniciação, se passava por 3 fases, mas esse nível é um nível moral, é um nível espiritual, é um nível de perfeição, né, interior e de integração, de individuação, vai muito além de um nível de título, né, não fica restrito então ao título meramente mundano, mas sim alto nível então de autoconhecimento, de automaestria, de autorrealização e de unidade, então, né, saindo então da dualidade para chegar então na unidade com o Pai, com o Criador. Então é um nível muito além daquilo que se pode ter aqui na Terra como meramente um título aqui terreno, é um nível espiritual. Voltando a falar, né, esses sacerdotes eram agentes da verdade, então eles traziam a verdade, né, a verdade que essa que é uma só, a verdade do Criador de Deus, na verdade maior. Traziam também a cosmoética, né? O que isso significa? Traziam então justamente essa verdade, aquelas leis universais que regem então todos os espíritos e tudo, né? Tudo que está aqui em matéria ou no mundo espiritual é regido então pela mesma lei. Traziam orientação, traziam a espiritualidade, é claro, né? Em que eles chamavam de outro mundo. Eles traziam política, organização social, então eles não se restringiam só a um campo. Os druidas, então, eram especialmente ligados à natureza. Eles viviam, sim, nos bosques, tanto que tem muito o arquétipo do sábio, né, que vem, sim, desses povos e dessa representação de que era o druida, tamanha a elevação que eles tinham quanto a conhecimento, seja o conhecimento científico quanto o conhecimento espiritual, né, inclusive quanto ao nível moral desses espíritos então aqui encarnados, eles tinham a realização no nível profundo de autoconhecimento, levando-se então à dimensão transpessoal do ser, né? Ou seja, tinha alguns desses druidas sim tinham consciência crística aqui ou já eram iluminados, tá? Então eles vieram sim como missão aqui junto a esses povos para esclarecimento e para mostrar o verdadeiro caminho, né? E a verdade. Então eles tinham muito respeito à natureza, consequentemente não tem como ter uma espiritualidade consciente sem respeitar, né, aquilo que foi nos dado, que é o nosso próprio planeta, que foi nos emprestado, na verdade, né, nem nos foi dado, para que a gente pudesse evoluir então aqui na matéria. Indo para referências então bibliográficas, né, de pessoas aqui que passaram então na Terra, que falavam então desses grandes sacerdotes, não tem como passar sem falar de Allan Kardec, né, que foi o grande codificador do espiritismo. Durante uma reunião mediúnica então na casa da família de Baude, em Paris, pelo espírito protetor então dele, mentor Zéfiro, manifestou-se então dizendo que havia conhecido Rivail uma existência anterior, no tempo dos druidas, na qual viviam então junto nas Galhas, que é aquela região então onde estavam os povos celtas e também estavam inseridos ali os druidas, né, esses espíritos missionários. Então, segundo Zéfiro, né, esse espírito, nessa época então Rivail também se chamava Allan Kardec. Por isso, então, ele adotou o pseudônimo, né? Quando Rivail publicou o primeiro livro espírita, então o Livro dos Espíritos, em 1857, resolveu assiná-lo então com esse pseudônimo e passou a usar em todas as suas novas obras, então o pseudônimo de Allan Kardec, que é o seu nome druídico, então, de vidas passadas. Até muitos dizem, né, que
O druidismo, então, é o avô do espiritismo, então está explicado também porque muito daquilo que o druidismo, então, já falava, o espiritismo vem esclarecendo depois. É a verdade, são linhas diferentes, mas sempre com a mesma finalidade e mostrando a verdade, cada uma à sua maneira, né? Mas elas sim são linhas muito ligadas aqui, tanto o espiritismo quanto o druidismo. Então a reencarnação, né, não é uma ideia original do espiritismo. Os druidas já sabiam desse conhecimento universal, conforme foi exposto por uma revista espírita em abril de 1869. Como curiosidade também, com relação a Allan Kardec, que foi esse espírito grande codificador do espiritismo, né, esse ser que passou aqui, para trazer então, através dos seus estudos, através de grandes médiuns, principalmente mulheres aqui, que trouxeram os espíritos da verdade para trazer qual que é o caminho, qual que é a verdade, né? Aquilo que salva realmente e aquilo que vai ajudar então o nosso desenvolvimento e também na saída então da nossa ignorância. Ainda dentro do espiritismo teve um outro grande apóstolo do espiritismo, assim também ele foi apelidado, né? O Leon Denis, também se via como um druida da vida passada. Para muitos falavam que ele seria o plano B caso Allan Kardec não conseguisse cumprir com a sua própria missão. Leon Denis, então, a última publicação em que ele mesmo julgou como a sua maior obra, a última publicação antes de falecer, foi o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E lá então está inserida muito da história desses druidas e muito da espiritualidade então que eles traziam, né? Muito conectada à natureza e uma verdade muito superior, sempre voltada ao amor, à bem-aventurança e à felicidade e à vida. Então aqui eu trago um texto desse próprio livro do Gênio Céltico e o Mundo Invisível, desse grande médium então que passou aqui, Leon Denis, na qual ele fala justamente do povo celta, principalmente dos druidas, da conexão que eles tinham com a natureza e da relação que eles tinham com a espiritualidade. Todo celta guarda no coração o amor ardente, imperecível da floresta. Ela é, para ele, um símbolo de força e de vida imortal. Após o fim do inverno, não renasce ela na primavera, assim como a alma, após um tempo de repouso, volta à terra para manifestar os poderes da vida que estão nela? Nesse ponto, como em muitos outros, os ensinos dos druidas se inspirou nos espetáculos da natureza. No estudo das leis, eles acharam uma fonte abundante de lições vivas e expressivas, sempre ao alcance dos homens, que ofereciam uma base sólida, uma força incomparável para suas convicções. Daí nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, visto que eles pensavam que a natureza era como uma emanação da vontade divina. É por estar afastada dela, por ter desconhecimento de suas leis, que desde então o homem caiu no ceticismo e na negação. Mas então uma fé nova e pura brotava das almas como uma fonte límpida jorra do solo sobre a margem dos grandes bosques. Espírito impetuoso e ardente, dela me impregnei a tal ponto que, apesar das vicissitudes de numerosas existências, ainda lhe guardo uma profunda impressão. E aqui eu não poderia deixar de falar também sobre as árvores, nas quais os druidas eram tão ligados, né, à natureza e consequentemente aos bosques e às árvores, tanto que o mapogâmico, as ogãs derivam então esse conhecimento, dessa sabedoria mais sutil sobre as árvores sagradas. E aqui no mesmo livro então do Gênio Céltico, eu trago mais um trecho do Leon Denis, na qual ele fala sobre as árvores e sobre aquele contato que os druidas tinham com ela e a impressão que eles tinham sobre. Os druidas, sob a abóbada das árvores seculares, cujos cumes eram como antenas que atraíam as radiações do espaço, recebiam mais facilmente as suas intuições, as inspirações, os ensinos do alto. Ainda hoje, apesar de tantas destruições sofridas, a floresta não nos causa uma impressão salutar, reconfortante por seus eflúvios, uma espécie de dilatação da alma? É pelo menos o que eu experimentei tantas vezes. O druida respirou a atmosfera pura no seio da floresta. O topo das árvores atraía as camadas vibratórias que envolviam e envolvem sempre o nosso planeta. Em frente da floresta havia o mar, que servia de condutor a outro polo magnético, isto é, sob o ponto de vista psíquico, para reforçar e estabilizar o conjunto. Então aqui mostrando mais uma vez a ligação com as árvores, inclusive com todos os elementos da natureza, com a água, por exemplo, e com o mar também,
Não tinha separação. Os druidas cultuavam a natureza em si como sim uma representação da divindade. Falando então desses dois grandes seres aqui que passaram, tanto Allan Kardec quanto Leon Denis, foram grandes defensores aqui do druidismo e mostrando o tamanho conhecimento e avanço moral que esses sacerdotes espiritualistas daquela época tinham. Aqui então, em 1857, era publicado o Livro dos Espíritos, e as antigas então teses e movimentos e teorias druídicas então aqui renasciam através da luz da doutrina espírita aqui novamente, tudo sobre o mesmo solo gaulês. E para finalizar, mostrando a seriedade dessa busca maior que os druidas tinham, eu trouxe também aqui um texto ou um trecho do livro Eco dos Druidas, psicografado pelo médium Yuri Levi, em que ele traz então o espírito Nolando, que fora um druida então de vida passada. E aqui no trecho ele fala: estes são os sábios do Carvalho, os membros da Irmandade Espiritual Celta dos Druidas, tão mal compreendidos por aqueles de interpretação rasa. Sua sabedoria é profunda e ancestral, como a própria fundação da terra. Seu simbolismo não é alcançado por aqueles de espírito superficial e de busca descompromissada. É ciência da alma em caráter de pós-graduação, e toda a sua alegoria culmina em um caminho natural, seguro, límpido de iluminação espiritual. Então é isso, eu tive que ser o mais breve possível, porque senão daria um vídeo, por exemplo, somente falando da senda espiritual dos druidas, daria um vídeo, por exemplo, falando somente das Ogãs, que mais para frente eu venho a fazer, e aqui eu me restringi então a um pouquinho da contextualização de quem são esses grandes sacerdotes espiritualistas, então que trouxeram também esse conhecimento através das Ogãs. Daí então que deriva o Mapogami, essa ferramenta então de autoconhecimento, através das árvores sagradas. Então aqui eu deixo uma frase de Leon Denis, que eu considero um druida também de vida passada, mostrando que essa busca sim não é nada raso, mas é uma busca que vai realmente trazer a felicidade verdadeira e genuína, que é vencermos a nós mesmos. Não tem outro caminho, só tem um caminho, e é esse caminho que foi mostrado então por grandes mestres, inclusive e principalmente aqui Jesus.